Em grupo 3. O texto do exercício é o seguinte: a bobina tem massa de 500 kg, raio de giração KG igual a 1,30 metros. Ela está apoiada na superfície de uma esteira transportadora que apresenta um coeficiente de atrito estático, μe 0,5. μe igual a 0,5. Deixa eu ver o que mais. Determine a aceleração máxima C que a esteira pode ter sem que haja escorregamento da bobina. Determine também a tensão inicial do fio e a aceleração angular da bobina. Então ele quer saber quanto vale o AC, quanto vale o alfa e quanto vale a tração na corda. Na realidade, são essas 3 perguntas que ele está fazendo nesse exercício. Tá? Deixa eu ver o que ele está falando aqui, o que mais? Então, o que se pede para calcular? Então, o que se pede para calcular, a gente já separou aqui. São essas 3 perguntinhas. Aqui eu já tenho um score garantido. Segunda pergunta. Quais os dados do problema? Então, os dados do problema estão ali em cima. A massa é 500, eu já destaquei. 500 kg. O KG é o 1,30 metros. 1,30 metros. Daí já dá para calcular quanto vale o IG. É só pegar a calculadora aqui, deixa eu ver. Vai ficar 500 vezes 1,3 elevados ao quadrado, que dá igual a 2.645, é isso? Vou fazer a conta de novo. Não era isso que eu me lembro. É 500 vezes 1,3 elevados ao quadrado. Então isso aqui deu 845. Agora sim, 845 quilogramas por metro quadrado. Pronto. Que teteia. Deixa eu ver o que mais que ele está colocando aqui. Quanto o μe ele vale 0,5. Vocês podem ver que ele falou lá no texto: considere a bobina inicialmente em repouso. Então, se a bobina está em repouso, a velocidade angular inicial é igual a 0. O Rzinho, ele falou que é 0,8 metros e o Rzão é igual a 1,6 metros. Então, a bobina realiza um movimento plano geral com movimento simultâneo de translação horizontal para a direita e rotação em torno de um eixo fixo que passa pelo baricentro G dela. Então, ele está falando para observar que a aceleração do baricentro ela acaba sendo só a componente x, porque a componente y tem que ser 0. Uma vez que, primeiro, aquele ponto, aquele ponto G, que é o centro de massa, ele vai fazer um movimento retilíneo, paralelo ao plano da esteira. Isso é importante, um bom motivo para eu ter apenas aceleração tangencial. Ele está falando assim: identifique qual dos pontos da figura do diagrama cinemático é o centro instantâneo de rotação. Então, aonde a velocidade instantânea é 0? A velocidade instantânea é 0 no ponto A. No ponto A. Porque não há movimento relativo entre o ponto do disco que está em contato com a corda naquele instante. Em cada instante, o ponto que está aqui embaixo é o centro instantâneo de rotação. Deixa eu ver o que mais que ele falou. Identificando o centro instantâneo, determine a aceleração AGX em função da aceleração angular. Então, o AGX em função da aceleração angular é só pegar o alfa vezes a distância do ponto G até o centro instantâneo de rotação. Nesse caso, vai ser o alfa vezes, veja bem, a distância do ponto
do ponto G ao centro instantâneo de rotação é justamente o Rzinho, que é o 0,8. Vamos deixar Rzinho por enquanto. Então, AGX, isso aqui vai ficar 0,8 alfa. Vamos guardar assim. Pronto, acho que vai ficar mais fácil fazer o problema desta forma. Então aqui eu coloquei mais um score. Vamos ver, ó, aqui um scorezinho de graça, que é só quer dizer que é o ponto A. Aqui um score só para copiar os dados do problema. Tá uma teteia isso aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Aplica o método geral da dinâmica, dados o diagrama do corpo livre e o diagrama dinâmico para obter as equações. Então, são 3 equações, uma para cada score. Então, o somatório das forças em X, ó, ela tem a ver com esse diagrama, com essa massa vezes a aceleração AGX. Então, eu vou lá, somatório das forças em X eu tenho a tração e tenho a força de atrito. Então, vai ser tração menos força de atrito estático, que no caso é a máxima, porque eu estou querendo aceleração máxima para que não haja escorregamento, que é igual a massa do corpo vezes a AG do centro de massa, que eu já vou botar alfa vezes R. Deixa eu ver o que mais. Então, até eu vou botar assim, ó, que AG é igual a alfa R, e é por isso que eu coloquei no lugar do AG o alfa vezes R. Então, vamos lá, força somatória das forças em Y é igual a 0, porque eu não tenho o componente Y aqui no diagrama dinâmico. Então, eu posso dizer que a normal C é igual ao W. Portanto, eu até posso calcular já, ó, isso aqui dá M vezes G. Então, a massa é 500 vezes 9,81. Ele não pediu para calcular aqui, ele só pediu para botar as equações. A equação eu já teria feito aqui e já teria feito aqui, tá? Mas eu estou calculando aí porque eu vou precisar depois. Então, só para ganhar tempo, então isso aqui vai ficar 500 vezes 9,81, que vai ficar 4.905. 4.905, o que mesmo? Newtons. E até minha avó faz isso. Somatório dos momentos, eu gosto mais, né, da expressão somatório dos momentos dinâmicos. Então, vou tirar essa partezinha aqui, ó, e vou colocar em vermelho o seguinte, deixa eu botar aqui. Em vermelho eu vou colocar somatório dos momentos dinâmicos, porque daí eu me vejo obrigado sempre a olhar para o diagrama dinâmico para montar esta equação. Então vamos lá. Somatório dos momentos em relação ao ponto G, das forças externas. Quem é que causa momento em relação a este ponto G? O W não, a normal não, então eu tenho a tração que está formando, está fazendo um torque no sentido anti-horário, que no caso, tu pode ver, ó, como nós não estamos fazendo pelos versores IJK nesse momento, é uma análise puramente escalar, eu posso adotar como sentido positivo este sentido aqui, e não este que está na figura. Eu vou fazer isso justamente para mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado com que vocês adotaram aí, só que adotaram para o outro lado. Então, vamos verificar se vai dar certo esse próximo ano. Então, ó, por exemplo, a tração está fazendo uma rotação no sentido contrário ao que eu adotei como positivo. Portanto, é tração vezes a distância Rzinho, que é 0,8. No sentido negativo, porque é contrário ao que eu adotei como positivo. Mais a força de atrito, que no caso é a força de atrito estático máximo,
vezes a distância. Qual distância é essa da força de atrito estático máximo até o ponto G? É 1,6. Essa não causa momento e essa aqui vai ser o momento IG vezes alfa. Mas o IG nós já calculamos e vale quanto mesmo? Vale 845. Então vai dar 845 alfa. Bah, que legal! Então ele falou assim, ó, determine a GX em função de alfa, empregando as equações do movimento. Nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu já posso calcular diretamente o alfa com as equações do movimento. Então vamos verificar aqui, ó. Eu vou já substituir o AG sendo alfa R, como eu já tinha colocado aqui. E eu vou fazer esse sistema e aí eu vou descobrir, ao invés do AGX em função de alfa, eu já vou descobrir quanto vale o alfa. Porque eu já tenho o AGX em função de alfa pelo centro instantâneo de rotação, tá? Então, para poder fazer isso, olha lá, vai ficar T menos a força de atrito estático máximo. Quanto é a força de atrito estático máximo? Vai ser, vamos dar uma olhada, μe, que é 0,5, vezes a força normal, que é 4.905, que é igual a massa, quanto é a massa? 500. Eu poderia ter deixado o AG para depois comparar o AG com alfa, mas não há necessidade. Eu vou calcular aqui diretamente o alfa. E o R é 0,8. Aí eu já obtive uma equação da tração em função de alfa. Agora eu vou obter uma segunda equação. Que é a equação, esta terceira que está aqui, ó. Ela vai ser 0,8T, ou melhor, até vamos fazer já trocando a ordem, força de atrito estático, quanto que é? 0,5 vezes 4.905, que é a força de atrito estático, vezes 1,6, menos 0,8T, que é igual a 845 alfa. Pronto, aí eu tenho um sistema de equações para alfa e T, e portanto eu vou conseguir descobrir o alfa e portanto eu já vou conseguir descobrir quanto vale a aceleração do ponto G. Então vamos fazer aqui, ó, esse sistema da seguinte forma. Isso aqui eu posso multiplicar por 0,8 em cima e somar embaixo. Por que isto? Porque daí eu vou eliminar a tração. Porque 0,8 vezes T, 0,8 vezes T menos 0,8T já vai embora. Aí eu tenho 0,8 vezes esse trabugo e eu vou ter que somar com este aqui. Então vamos fazer já na calculadora. Olha lá, deixa eu ver... devagar para não dar chabu. Então, eu vou ter que fazer este troço menos este, multiplicado por 0,8. Então, vai ficar 0,5 vezes 4.905 vezes 1,6 menos 0,5 vezes 4.905 vezes 0,8. Isso aqui deu 1962. Então, ficou, olha lá, a parte numérica 1962, que vai ser igual ao quê? Vamos ver a parte do alfa.
Então a parte do alfa vai ser esta parte aqui, multiplicada por 0,8, mais esta aqui. Então vamos lá? Isso aqui vai dar 500 vezes 0,8 ao quadrado mais 845. Deu 1165 alfa. Portanto, o alfa ele vai ficar sendo 1962 divididos por 1165. Isso aqui vai ficar 1,68 radianos por segundos ao quadrado. Aí o que ele está querendo? Ele está querendo que eu coloque na forma vetorial. E para botar na forma vetorial, o alfa, então, vai ser igual a... Agora eu vou olhar a rotação, se é no sentido horário ou anti-horário, e eu estou colocando em função dos versores de JH. Então, nesse caso, a rotação, ela está dando o que mesmo? No sentido horário, porque deu no mesmo sentido que eu adotei como positivo. Então, se deu no sentido horário, ela vai ser menos 1,68K. Porque quando é no sentido horário, na notação vetorial em torno do eixo Z, a rotação tem que ficar negativa, tem que estar contra a orientação da trajetória. Portanto, radianos por segundos ao quadrado. Legal. Próximo item. Calcular o valor da tração inicial no fio. Bom, agora eu já tenho as equações, eu tenho o alfa, então é só substituir. Eu posso pegar essa primeira equação aqui e ela vai ficar assim, ó. T menos 0,5 vezes 4.905 é igual a 500 vezes o alfa, que é 1,68 vezes 0,8. Então, a tração vai ficar sendo... Vamos fazer aqui as continhas. Olha lá, ficou então 500 vezes 1,68 vezes 0,8 mais 0,5 vezes 4.905. Isso aqui ficou 3.124,5. Então ficou 3.124,5. Vamos botar em quilonewtons. Então isso aqui vai dar 3,12 quilonewtons. Então a tração em módulo deu 3,12 quilonewtons. Mas ele quer o vetor. E o vetor da tração está para a direita. Portanto, é mais 3,12 quilonewtons. Veja bem, eu tenho dois scores aqui. Um para botar na notação vetorial. Aqui, ó, eu tenho 13 scores, porque na realidade é esse somado com esse aqui, né? Substituições, é um monte de scores aí. Eu não coloquei o AG em função de alfa através dessa equação. Eu simplesmente botei AG igual a alfa vezes R e já substituí ali direto. Eu já estou fazendo os itens 6 e o item 7 simultaneamente. Eu acho que dá menos trabalho assim. Então, vamos verificar aqui questão número 9. Calcule AG visando no item 10 a expressão da aceleração relativa. Então, o AG, em termos vetoriais,
vai ser mais alfa vezes RI. Quanto que vai dar esse tal de alfa vezes RI? Vai ser 1,68 vezes 0,8. Então, 1,68 vezes 0,8 e o que mesmo? Metros por segundos ao quadrado. Então, o AG vai ficar sendo 1,68 vezes 0,8, que deu 1,344 ou 1,34 e metros por segundos ao quadrado. Sensacional! Agora ele está pedindo para calcular a aceleração do ponto C. Da componente comum do ponto de contato entre a bobina e a esteira. Dê a resposta vetorial da aceleração da esteira. Então ele quer saber quanto que é aquela aceleração da esteira lá, vetorial. Eu posso fazer o seguinte, cara. Para calcular essa aceleração do ponto C, veja que nesse instante inicial a velocidade angular é zero. Então não tem componente centrípeta, só tem componente tangencial. E é uma componente tangencial que ele quer. E eu tenho o centro instantâneo de rotação, né, neguinho? Eu poderia fazer pelo método do centro instantâneo de rotação. Olha só, então eu vou fazer pelo método do centro instantâneo e depois comparar com o método da aceleração relativa. Então, pelo método do centro instantâneo, vamos voltar lá na figura original. Eu quero saber quanto vale a aceleração do ponto C. Como ela não tem a componente tangencial, como ela não tem a componente centrípeta, ela só vai ter a componente tangencial. Isso significa que, para calcular esta aceleração, basta eu pegar alfa vezes essa distância, do ponto C até o centro instantâneo de rotação, que é o ponto A. Então, AC, ela ficaria alfa, que é 1,68, vezes o 0,8, que vai dar quanto? Quanto é que vai dar, magnata? Vamos ver. Vai dar 1,68 vezes 0,8, que dá 1,344 metros por segundos ao quadrado. Só que a gente sabe que a aceleração do ponto C, ela está para a esquerda, portanto é menos alguma coisa aí. Então, eu vou guardar esse resultado, que já está aí na calculadora, e vou colocar ali embaixo, para depois comparar com o método da aceleração relativa, para mostrar que vai dar a mesma coisa. Então, ó, a aceleração do ponto C, neste caso, ficaria sendo menos 1,344 ou 1,34 e, com 3 algarismos significativos, metros por segundos ao quadrado. Tá, e como é que eu faço pelo método da aceleração relativa, utilizando aquela equação AG igual a AC? Bom, eu tenho que estar tudo na notação vetorial. Então eu vou botar assim, ó, o AG, vamos botar em azul. O AG, ele é o 1,34 e para a esquerda, mais, igual ao AC, que eu vou botar assim, é o ACXI mais ACYJ mais alfa vezes R, que é um produto vetorial. Então aqui eu vou botar I, J e K. O alfa é o 0, 0. Quem é o alfa? O alfa é o que nós calculamos
ali no item 7, que é menos 1,68. Então, isso aqui dá 1,68. E o R, o vetor R, eu tenho que ter cuidado, porque ele está pedindo o R para ir do ponto C até o ponto G. Olha só, apesar da notação ser posição de G em relação a C, esse vetor ele tem origem em C e extremidade em G. Portanto, que vetor é este? Vamos lá, de C até G, de C até G, tem que olhar na figura. De C até G. Nossa Senhora! De C até G é um vetor de 1,6J. Então, nós vamos botar lá 1,6. Isto aqui, ó, é 1,6J. Positivo. Que teteinha. E aqui eu tenho ainda menos ômega ao quadrado vezes R, que no caso dá zero, porque o ômega inicial é zero. Bah, que sensacional! Então agora é só comparar I com I, J com J. Então vou botar aqui, ó, 1,34I. Aqui eu tenho ACX do I. E aqui eu tenho uma outra parcela em I, tá vendo? Que é essa aqui, que vai dar mais 1,6 vezes 1,68. Eu vou deixar assim mesmo e depois eu faço a conta para calcular o AGX, que inclusive é a pergunta do problema. Então aqui já acaba. AGX ele vai ser então, vamos botar aqui a calculadora. Então, botando a calculadora aqui, eu fiquei com 1,34 menos 1,6 vezes 1,68, que deu menos 1,35, menos 1,35 metros por segundos ao quadrado. Que na realidade, né, eu posso até... Eu ainda não achei o AGY, vamos dar uma olhadinha no AGY, como é que ficaria. Então, para verificar o Y, olha só que teteia. No primeiro membro, eu não tenho Y, que dá zero. Aqui eu tenho um ACY. E depois, aqui em termos de J, aqui está zero. Então, deu zero aqui e zero do outro lado. Então, mais zero. Portanto, eu comprovei aqui que a aceleração no eixo Y ela é igual a zero, de tal forma que a aceleração relativa ao ponto C, a gente está falando do ponto C, hein, pessoal? A aceleração do ponto C vetorial é o ACXI, que dá menos 1,35 I metros por segundos ao quadrado. A pequena diferença que deu aqui de 0,01 foi a questão da aproximação que eu fiz nesta passagem para cá. Ó. Quando eu botei que isso aqui era 1,34, eu aproximei, e é por isso que deu um valor um pouquinho diferente. Mas as medidas são exatamente iguais. Então eu poderia tanto utilizar o centro instantâneo de rotação, quanto também utilizar, no caso, a aceleração relativa. E aí um detalhe, tá, pessoal? Para ter utilizado ali para calcular aquela componente ACX lá da esteira, eu estou já considerando duas coisas. Bom, primeiro que para calcular a aceleração da esteira, ela seria isso aí mesmo, menos 1,34 metros por segundo ao quadrado. Mas se eu quisesse calcular a aceleração do ponto da periferia deste objeto aqui, ele teria duas componentes, uma centrípeta e uma tangencial. Só que a centrípeta no instante inicial, ela vale zero, porque o ômega inicial é zero. Sensacional? Então, pô, é cheio de detalhes, tem que ter muito cuidado nas análises, tá? Pô, refaz esse problema, se tu não conseguiu fazer ele antes, quando a gente deu a tarefa, tem que fazer um troço desse aqui, porque
coisas semelhantes nas provas irão cair, tá? Valeu!